Na verdade, eu queria colocar a questão do crescimento, das perspectivas para a economia brasileira, num contexto um pouco maior, salientando, né, as grandes reformas, os grandes avanços institucionais que o Brasil vem vivenciando a partir de 2016. E colocar como cada um deles tem contribuído de forma significativa para a melhoria das condições do lado da oferta da economia, para a melhoria para o ambiente de negócios no Brasil. Então, eu queria começar salientando aqui a importância das regras fiscais. Em dezembro de 2016, nós implementamos a regra do teto do gasto, que vai compor, então, um conjunto de 3 regras fiscais que o Brasil passou a ter. A regra do teto dos gastos, que é uma regra que todos já sabem, né? Mas que diz que o gasto primário do governo central, que exclui juros, só pode aumentar de acordo com a inflação. Por que essa regra foi muito importante? Porque ela atacou o principal problema das contas públicas no Brasil, que era o aumento do gasto primário do governo central. Todo mundo sabe que nos últimos, de 2003 a 2014, o gasto primário do governo central aumentou, em média, ao ano, acima da inflação, 6%. Então, isso é uma barbaridade e não há receita que dê conta do financiamento disso. É como se a cada ano o Brasil tivesse que criar um imposto novo para sustentar esse ritmo de crescimento das despesas primárias, e o grosso desse aumento é com despesa obrigatória. Então, é a despesa que veio para ficar, você não tem mais como cortar. INSS, pessoal, a lei do idoso, uma regra super generosa do salário mínimo, isso explodiu as contas públicas. Então, essa regra acabou se convertendo na principal âncora fiscal de sustentabilidade, vamos dizer assim, da dívida pública. O gasto primário em relação ao PIB, né, do governo central fechou o ano de 2021 em 18,6%. Em 2020, esse gasto, por conta da pandemia, chegou a 26,1% do PIB. Mas em 2019, ele era maior do que em 2021. Ele fechou em 2019 em 19,5% do PIB. Então, aí a gente tem claramente já um efeito extremamente positivo. Passamos por uma pandemia, os gastos brasileiros fiscais foram extraordinários, foi um gasto primário aí que bateu quase 8% do PIB. Então, entre os países emergentes, tivemos aí um pacote muito generoso e pudemos fazer isso. Por quê? Exatamente porque, uma vez passada a pandemia, a regra do teto ia continuar a vigorar e estava aí presente. Essa emenda constitucional ela foi muito, muito, muito importante. Algo que ela veio complementar a lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal, que obrigava metas para o resultado primário, ela não deu conta do desequilíbrio fiscal ao qual a gente chegou. Chegamos em 2014, pela primeira vez na história, com déficit primário, e esses déficits foram se acumulando até este ano, que passamos a ter, depois de 7 anos, um primeiro superávit primário, que é muito importante para condicionar a trajetória da dívida pública em relação ao PIB, porque é a única variável que a política fiscal controla, é exatamente o resultado primário.